Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Rossi, sou advogado, sou especialista em direito empresarial, direito tributário e direito internacional. E a ideia desses vídeos é que a gente possa cada vez mais discutir temas que estão em debate aí no mundo jurídico. Então a ideia é fomentar esses debates e para que a gente possa cada vez mais chegar num denominador comum, né? Pois bem, o tema de hoje é um tema específico relativo à reforma tributária. Então, a reforma tributária é um tema que foi tratado durante essa última semana, então a ideia é a gente explorar um pouco os aspectos gerais dessa reforma tributária que está em curso aqui no país. Muito bem. Um primeiro ponto é falar que essa reforma tributária, a gente está falando por enquanto de uma reforma tributária específica de dois tributos. Então, nós estamos fazendo a união, pretende-se fazer a união de duas contribuições, que é o PIS e a COFINS, tornando essas contribuições uma nova contribuição chamada CBS. Então, nesse primeiro momento, foi entendido como tímida essa reforma tributária, porque todo mundo que está no mundo empresarial está esperando uma reforma muito mais ampla, de forma a diminuir a complexidade hoje que todos nós vemos no mundo tributário. Diferentes tributos, nas mais diferentes operações, mas não. Foi, neste primeiro momento, uma reforma tributária específica da União do PIS e da COFINS, e que eles pretendem se fazer ainda em 4 passos. Então, foi entregue nessa última semana, do dia 21/7/2020, essa primeira etapa da reforma tributária, que é a união do PIS e da COFINS. Posteriormente, em um mês, se pretende que outros passos dentro dessa reforma tributária também sejam dados. Então, pretende-se fazer uma reforma tributária do IPI, pretende-se fazer uma reforma tributária do imposto de renda e também uma reforma tributária sobre as contribuições sobre folha de pagamento. Então, a expectativa é que esses aspectos da reforma tributária sejam levados também ao Congresso ou por determinados meios para a sua publicação em um mês. Então, em um mês, a partir do dia 21/7, o ministro Paulo Guedes mencionou que provavelmente entregará esses próximos passos da reforma tributária, que a gente está entendendo como 4 pilares dessa reforma que aí está em curso. É importante observar e lembrar que existem 2 PECs que são propostas de emenda constitucional, que é a número 45 de 2019 e a 110 de 2019, que já estão no Congresso Nacional para debates. Só que, como o próprio nome diz, é uma proposta de emenda constitucional, ou seja, para que ela seja aprovada, ela depende de muito mais esforço político do que um projeto de lei tal como a CBS se apresenta. Então, o que aconteceu foi a entrega, no último dia 21/7, do ministro Paulo Guedes ao Congresso Nacional, na figura do presidente de cada uma das casas, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, em mãos esse projeto de lei, e pretende-se que até o final do ano essa primeira etapa de união do PIS e da COFINS seja aprovada nas 2 casas e depois siga para sanção presidencial. Um projeto de lei é mais simples para fins de aprovação, não significa dizer que ele será simples para aprovação, porque nós estamos falando de um passo dentro de uma reforma tributária, mexe em diferentes setores. Então, isso tudo nós vamos ver nos próximos passos. Com a criação desse CBS, o que é a CBS? A CBS, então, será uma contribuição sobre operações de bens e serviços. É uma contribuição social. Essa contribuição social, a expectativa desse momento é que foi criada uma espinha dorsal do IVA. O que é o IVA? É um imposto sobre valor agregado, ou seja, a cada momento em que você dá um passo de um tributo
ou melhor, um passo na cadeia comercial, você teria a incidência sobre o valor agregado daquela etapa de um tributo. Isso faz com que você tenha uma menor, seja menos onerado a tributação. Então, pretende-se que esse IVA, esse primeiro passo da CBS seja a criação do IVA federal. Muito bem. Então, a incidência dessa CBS será sobre receitas e sobre também a importação. Então, muito próximo da mecânica do PIS e da COFINS, você está olhando agora para a CBS, que será uma contribuição, e essa contribuição, tal como a PIS e a COFINS, incidirá tanto na importação como no momento em que o contribuinte aferir receitas. Especificamente com relação à receita, ele terá alíquota, por enquanto, no projeto de lei, está se ponderando a 12%. Então, toda vez que você gerar, ou a companhia ou a empresa gerar uma receita, terá a tributação dessa CBS. Só que, diferentemente do PIS e da COFINS, ela já não integra a base de cálculo do projeto o ICMS, o ISS e a própria CBS. Isso veio sanar algumas inconsistências do PIS e da COFINS que geraram diversas judicializações, tal como aquela tese, e que hoje já tem um posicionamento do STF com relação ao ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, essa contribuição ela já vem com o ICMS não compondo a sua base de cálculo da contribuição. Isso significa dizer que pretende-se com isso sanar algumas questões relativas a problemas de judicialização. Outro aspecto importante é que o PIS e a COFINS, até então, eles eram impostos onde você calculava crédito. Então, você olhava uma nota fiscal recebida de um fornecedor e esse cálculo desse PIS e da COFINS era feito por aquele contribuinte que daria saída subsequente. Então, ele calculava créditos, por hipótese, a 9,25 e, quando desse a saída, ele tributava também a 9,25. Agora, a CBS pretende, com a CBS, se pretende apropriar os créditos que foram pagos na etapa anterior. Então, ele se aproxima de um ICMS do IPI e não mais ele estaria próximo do PIS da COFINS da sistemática anterior. Então, ele passa a ser um tributo contra tributo e não mais uma base contra base, ou seja, base on base, ele passa a ser tax on tax. Aquilo que foi pago na etapa anterior será diminuído da etapa subsequente e aí sim você tem um imposto sobre valor agregado e este imposto aqui será recolhido por aquele contribuinte. Então, com essa nova proposta de CBS, pretende-se diminuir a complexidade de impostos, de apurações e de impostos da própria PIS e da COFINS. A gente possui ainda até a aprovação PIS/COFINS cumulativo, né, onde você paga uma alíquota de 3,65 nas operações subsequentes. E também tem o regime não cumulativo para quem está no lucro real, existem a operação monofásica e agora você tem a CBS. Então, a contribuição social sobre operações de bens e serviços, você tem uma tributação específica e não mais você tem um regime cumulativo. Agora você tem um regime não cumulativo apropriando créditos nessas operações. Permanece até então na operação tal como estava o Simples Nacional, então ele permanece, o Simples Nacional não tem alteração. As instituições financeiras também não tiveram alteração, tem alteração específica, mas permanecem fora desse regime da CBS, tem uma alteração de alíquota. E as vendas de imóveis também estão fora, eles permanecem tal com a mesma sistemática. No que tange ao ICMS monofásico, o que era o ICMS monofásico? Você tem uma única incidência e nas saídas subsequentes dos produtos na cadeia, eles não têm mais a tributação porque eles foram recolhidos na primeira operação.
agora, o regime monofásico, para o CBS, para a contribuição, ela é um regime, as hipóteses diminuíram. Então, por exemplo, cosméticos não estão mais no regime não cumulativo ou monofásico, eles vêm para a CBS, bebidas também passam a ser pela CBS pela alíquota de 12%, apropriando-se crédito de uma forma integral. Olhando isso, surge uma questão: quem ganha e quem perde com essa instituição da CBS? Então agora é o momento dos setores olharem esse projeto de lei e verificarem quais os impactos em suas operações. Então, há setores que estão verificando e calculando que até então estavam no regime monofásico e agora eles têm a tributação em todas as etapas da cadeia e verificando o quanto isso impacta o seu consumidor e o preço final da mercadoria. Então, agora é o momento de se olhar cada uma dessas etapas e cada um desses impactos. Especificamente, um setor que está gerando um desconforto para esse setor é o setor de serviços. Basicamente, o setor de serviços está sinalizando que para eles não há crédito nessa operação. Eles não têm crédito em determinadas operações da CBS, o que se ensejará num aumento específico de alíquota de carga tributária para 12%. Ou seja, ele pode estar saindo de um 3,65 cumulativo ou até um 9,25 não cumulativo, mas principalmente quem está no lucro presumido a 3,65 está saltando agora para uma alíquota de 12% e aí precisa se verificar efetivamente a carga tributária. Então, esses setores, o setor principalmente de serviços agora está fazendo um movimento para, obviamente, tentar debater esses aspectos com o Congresso, para sensibilizá-los e até, eventualmente, o Congresso analisar outras hipóteses ou identificar outras hipóteses para crédito dos impostos relativos a serviço. Então, essa era a ideia, falar um pouco do aspecto geral da CBS, da reforma tributária em si, tal como ela está, trazendo um panorama que essa reforma tributária, ela, por enquanto, ela é mais uma reforma de 2 tributos, né, do PIS e da COFINS, das 2 contribuições que se unificam. Então, superado isso, a ideia é que vocês tenham acesso a essas reflexões, questões, dúvidas ou sugestões, entrem em contato conosco. O nosso contato está na descrição desse vídeo e será um prazer a gente poder debater e falar um pouquinho sempre do direito tributário ou outros aspectos do direito como um todo, porque isso fomenta cada vez mais e engrandece a questão acadêmica de todos, tá certo? Um forte abraço e até a próxima. Fiquem bem.